Olá, amigos! Estamos aqui novamente para mais uma dica de um filme. Não esqueçam de apertar o sininho, dar um joinha, se inscrever, que é o principal, né, do canal, dá uma força aí pra gente. E vamos rodar nossa vinheta. Nosso filme de hoje se chama A Ilha do Inferno. Um bom filme. Vale a pena também assistir. Aliás, todos os filmes que eu procuro trazer aqui são filmes que eu procuro de uma forma bem criteriosa, né? Ou um livro, ou um assunto, para trazer uma maior informação. Porque é aquilo que eu sempre falo, sabedoria, conhecimento é algo que ninguém tira de você. Bom, nossa história, nosso filme começa em 1919. Vamos lembrar que é o fim da Primeira Guerra Mundial, né? Vamos lembrar do nosso tempo e espaço, ou seja, 1914, 1918, só relembrando aqui, final da Primeira Guerra, nós vamos ver uma mudança no mapa europeu. Vamos ver a queda de vários impérios, um divisor de águas, né? Que vai da estética à prática. Para que nós possamos ter uma ideia, a Primeira Guerra trouxe consequências até para o Brasil, né? O café, né? Vamos lembrar, 1910 veio a imigração italiana para o Brasil e assim consecutivo, mas a nossa história começa em 1919 na Noruega. 1919, nós vamos ver um mundo em conflitos, um mundo ainda perturbado com o término da Primeira Guerra, muita destruição, muita coisa. Então é um momento muito conturbado. E nossa história ela vai ocorrer na Noruega, na ilha de Bastøy, que é onde jovens delinquentes serão mandados para uma ilha, para um reformatório. Jovens indo para um reformatório, ao chegar, deparam com um diretor extremamente doentio, autoritário, ditador, opressor, sádico. Nossa história é um drama de 2010, né? Um drama-ação, lançado nesse período. É um filme que já tem praticamente 10 anos, mas é um filme que ainda se torna extremamente interessante em se assistir. Orning e Elling chegam num barco enviado para essa ilha. Ao chegar na ilha, eles vão deixar os seus nomes próprios e vão se tornar C5 e C19. Lá, todos os meninos, todos os jovens são números, não são mais pessoas, não tem nomes, são números. Levados a uma triagem de limpeza, de higiene, cortar cabelos, são logo avisados que lá tudo se sabe, tudo se vê e tudo se ouve. Então, quer dizer, não adianta você tentar nada, você tentar fugir, nada, porque seria impossível, né? O C19, ele é um ex-marinheiro, ele é o protagonista da nossa história. Porque a partir desse momento, não existe mais passado, nem futuro, só o presente, né? E de cara, o nosso C19 vai ser levado para limpar latrinas, né, do reformatório. Então a gente vê a barra pesada que começa para esses jovens que chegam. Como disse, fugir da ilha era impossível. O único modo de você conseguir sair da ilha é passar alguns anos dentro desse reformatório e depois um comitê lhe avaliando, vendo se você tem possibilidade de voltar a ter um convívio social. Aí sim você sairia do reformatório. Mas é uma coisa assim muito difícil. C19 é observado pelo diretor por já ter uma história passada. Porém,
o que acontece? C19 não consegue seguir essas regras. Ele é um cara que tem uma personalidade, ele é um garoto, um jovem que tem o seu... Ele não aceita, né, aquela imposição, aquela forma desumana, né, de se seguir. Então, o que vai acontecer? Ele de cara vai ser castigado em pegar pedras enormes e levar de um local e colocar do outro, e depois que levou todas aquelas pedras, colocar novamente no local de onde tirou. Ou seja, um trabalho sem sentido, uma coisa realmente de castigo, de punição. Trabalhos pesados na floresta, de derrubar árvores, com meia ração de alimento, coisas absurdas, castigos, fora a solitária, que é de enlouquecer qualquer pessoa. É uma solitária que as pessoas ficam loucas de bater cabeça na parede. C19 tenta fugir. Evidente, do jeito que ele é, ele tenta fugir. Mas o que acontece? C5, que é o menino que chega com ele, pede para que ele leve ele junto, porque ele não aguentava mais o que estava passando ali. C19 se recusa a levá-lo. Ele volta, cagueta o outro lá, né, calunia ele, dizendo que ele estava fugindo, mas ele consegue. Ele é pego pela polícia na Noruega, lá, voltando, e ele, quando retorna, ele vai receber um castigo maior. Ele vai receber 14 chibatadas. E se a chibatada não sair sangue, leva mais. Então é um castigo do qual quem vai ministrar esse castigo é o menino responsável, um outro jovem responsável pela ala C, porque ele pertence à ala C. Daí C19, C5 e havia outras alas. Havia um tutor, Brathen, que abusava, tá, de C5 e Ivar, né, e abusava do menino na condição de abuso sexual, de outras formas agressivas, e C5 não aguenta, e ele se suicida. Como é que ele se suicida? Ele vai ao mar, e ele se afoga, coloca pedras no casaco para afundar, e ele afunda e vem a óbito. E com isso, os meninos presenciam essa cena do afogamento, ele já estava morto no mar, e retiram o corpo dele, e eles ficam todos muito revoltados com mais essa situação extremamente desumana que ocorria deste reformador. A pressão é tanta que o diretor tenta demitir Brathen, né, que é um tutor, porém o mesmo o ameaça, dizendo: olha, você é corrupto, você é corrupto. Então, se eu for embora, eu vou dizer ao comitê tudo o que vem acontecendo na ilha. Né? Então, quer dizer, é uma coisa semelhante ao que a gente tem visto ultimamente no nosso país, né? A corrupção. Então, ele vai manter, como se mandasse ele embora, os jovens vão acreditar, mas ele não vai, ele vai, passa um período e retorna para a ilha. Mesmo ele retornando para a ilha, o diretor não concorda com o ato dele, o abuso sexual, o C5 agora morto. Quer dizer, ele não passa, ele não concorda com o que o tutor fez. Ele, no caso, até assim, ele o condena. Ele não manda definitivamente ele preso, né, exatamente por esse motivo, que ele também era corrupto, então um tinha, né, enlaços com o outro. Se um caísse, os dois caíam. Surge um comitê num determinado período do filme, porque eu estou pulando escalas, porque eu quero que vocês assistam. E o comitê vai fazer perguntas, avaliações, vai olhar tudo, vai observar, e vão chegar a C19 e falar: está servindo para você, está sendo bom, está sendo útil. E o que acontece? C19 vai falar: tá, estou melhor, inclusive o alimento. Quer dizer, eles comiam uma meia ração, peixe cru, resto de espinha, mas no dia que o comitê estava lá, foi uma comida melhor, uma comida com mais requinte, para dizer e mostrar que todos
estavam muito bem. Lembra também quando os nazistas tentavam enganar a Cruz Vermelha, né? Vamos falar bem legal, de irmãos, de companheiro, vai surgir entre C-19 e Olave, que é o rapaz do responsável pela ala C. Então, Olave já está para ir embora, porque ele já completou os 6 anos lá. Então ele já está para sair da ilha. Mas fatos vão acontecer que vai impedir isso. Exatamente no momento em que o comitê já havia dado a liberação para Olave poder. Durante essa amizade entre C-19 e Olave, que é o responsável, né, pela ala C, ele vai pedir para que o menino escreva uma história. C-19 vai pedir para o menino escrever uma história. E a história narra um navio, o mar, marinheiros, uma baleia, uma história muito interessante em que é mostrada e que tem a ver com a vida dele. Vocês assistindo o filme, vocês vão entender, que o animal é atingido por 3 arcos e mesmo ele vai demorar um dia para se entregar, né? E assim a gente percebe também um pouco da vida do C-19. E depois de muitos acontecimentos eclodindo, presos em jaula, castigos, uma degradação humana imaginável, o que vai acontecer? Os meninos vão se revoltar, vai haver uma revolta. E nessa revolta, funcionários vão sair, vai quebrar-se tudo, vão colocar fogo no celeiro, vai haver um pandemônio no reformatório dentro da ilha, onde todos saem e fica só os meninos sem conseguir, né, sair. Logo depois, com isso, chega o diretor, que desce calmamente, pedindo licença, pega o barco com os funcionários e vai embora. Né? Vai embora, sai da ilha. Dia seguinte, os meninos tentando ir embora, o que acontece? Chegam os soldados. Né? Chegam os soldados noruegueses e tentam capturar todos esses meninos dentro da ilha. E C-19, duro na queda ali, C-19 não se entrega, nem ele nem o Olave. Os dois saem por ilha afora. Muito gelo, muito frio. E Olave está com as cartas escritas, a história escrita dentro do bolso. Aí vai ter um desfecho, um final de um drama que eu não quero falar, vocês vão assistir o filme, e que é uma parte muito interessante. E vamos lembrar que as cartas do qual Olave escreveu são para a irmã de C-19, Ernest. São para a irmã de C-19. É um filme imperdível, vale a pena assistir. A minha dica aí para vocês sempre é uma dica para quem gosta de uma história séria, de uma história, fato verídico, tá? Um fato que aconteceu realmente. Sempre o cinema acrescenta algo mais, mas a história é uma história verídica. Vale a pena assistir e peço a vocês, deixa aí a curtida, se inscreva, aperta o sininho e dia melhores virão. Muita paz e não deixem de assistir O Inferno na Ilha.